Queridos, então vamos começar nosso 13º encontro, Momento Raízes. Hoje, fazendo um esboço, hoje conversando um pouco sobre o livro de Juízes. Como eu já havia comentado agora há pouco, nós vamos dividir esse encontro, esse estudo, em duas partes, para que a gente possa entender melhor, conversar melhor, tá bem? Então, Deus abençoe e vamos começando então, tá bom? Talvez quem já leu esse livro de Juízes possa não ter percebido, mas esse livro ele tem muito a ver com a nossa vida diária, com a nossa vida atual, ele tem muito a ver com a nossa sociedade ainda, né? Com a fé também da nossa geração, tá bom? Então, lembrando, Juízes é o 7º livro do Antigo Testamento e vai contar fatos que ocorreram num período de 350 anos. Há quem diga que é 400, mas é por aí. Nesses 21 capítulos, né, tem aqui histórias que se passaram em 350 anos. Esses 350 anos começa a ser contado desde a morte e o final do ministério e liderança de Josué, até a coroação do primeiro rei de Israel, que foi Saul, tá bom? Então, para que a gente possa relembrar um pouquinho, quando nós começamos os nossos primeiros encontros, nós vimos que existe uma divisão, uma classificação ali nos livros da Bíblia, né? Os primeiros livros são livros da lei, ou seja, o Pentateuco, nós vemos ali os 5 livros de Moisés, que vão falar sobre a criação do mundo, vão falar sobre o surgimento do povo de Israel. Depois nós temos os livros históricos, né, que contam a história dos reinos de Israel. Nós temos também os livros didáticos, chamados didáticos, que vão mostrar a sabedoria do povo hebreu. Nós temos os livros proféticos, que foram escritos por profetas que preparavam o povo para a vinda de Cristo. Isso, logicamente, eu estou falando do Antigo Testamento. Depois nós vamos entrar no Novo Testamento e as divisões dele. Então, esse livro de Juízes já é o 2º livro que faz parte da história, é o 2º livro histórico da Bíblia, tá bom? E o que nós podemos encontrar nesse livro de Juízes? E aí nós começamos a divergir um pouco da opinião e do ensino que se tem. Muita gente fala muito bacana sobre o livro de Juízes, conta a história dos heróis, conta a história de Sansão, vai contar a história de Gideão, vai contar a história de Débora, né? Pessoas que livraram Israel por mais de uma vez das investidas das nações inimigas, né? Então o que as pessoas têm? O livro de Juízes é um livro que vai falar sobre heróis bíblicos. É isso que o pessoal tem ensinado para nós aí, e também na maioria dos estudos bíblicos, né, que as igrejas dão, também vão falar sobre isso. Mas nós vamos ver agora, começando hoje, que nada foi tão bonito como o pessoal está pintando aí. Nada foi tão heróico como parece ter sido, né? O livro de Juízes, como eu coloquei na chamada, o livro de Juízes fala de uma nação envergonhada, de uma nação derrotada, corrupta e envergonhada. Vai falar assim de Gideão, vai falar assim de Sansão, vai falar
sim, de Débora, mas acima de tudo, é um livro que fala de uma nação derrotada. Para que a gente possa compreender um pouco isso, nós precisamos entender o que a gente pode encontrar no livro de Juízes. E eu vou te falar, do capítulo 1 até o capítulo 2, nós vamos encontrar desobediência. Do capítulo 3 até o capítulo 17, nós vamos encontrar disciplina. Estou aqui com a Bíblia, estou aqui com o livro de Juízes. Nós vamos encontrar disciplina. Do capítulo 18 até o capítulo 21, nós vamos encontrar desordem. Então nós já podemos começar a ver que a história não é tão bonita como pintam para nós há muito tempo. O livro de Juízes não vai falar sobre heróis bíblicos, sobre super-heróis, não vai falar sobre isso, não, tá bem? E a primeira grande explicação que nós podemos ter a respeito dos acontecimentos que nós vamos encontrar no livro de Juízes, já está ali no capítulo 2. Né? Mas tem muitos outros versículos que vão ser chaves para que a gente possa entender a sequência da história de Israel e o que o livro de Juízes quer realmente nos dizer. Tá bem? Por exemplo, no verso 21 do capítulo 1, a palavra vai dizer que os filhos de Benjamim não expulsaram os moradores da terra que eram os jebuseus. E a partir daí, nós vamos ver também que tiveram outras tribos de Israel que também não expulsaram os moradores daquela terra. Agora, o que isso tem a ver? Isso tem muito a ver, porque no capítulo 2, vai dizer assim: subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que sob juramento eu havia prometido a vossos pais. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores dessa terra. Antes, vocês vão derrubar os seus altares, vocês vão derrubar aquilo que eles adoram, vocês vão derrubar toda e qualquer influência desse povo, vocês vão tirar da presença de vocês. Vós, porém, contudo, não obedecestes a minha voz. Que é isso que vocês fizeram? Pelo que também eu disse: não expulsarei os vossos inimigos diante de vós. Aqui, Deus está cobrando uma aliança que ele fez. Ele fez uma aliança, né? Tirei vocês do Egito, eu trouxe vocês para essa terra, eu jurei dar aos antepassados de vocês, e eu afirmei que eu jamais quebraria minha aliança com vocês. Mas da sua parte, vocês não deveriam, a parte da aliança que cabia a vocês, era não fazer nenhum tipo de aliança com os habitantes dessa terra, mas destruir toda a sua influência, destruir todos os seus ídolos, destruir tudo aquilo que era motivo de adoração. Né? E por que vocês desobedeceram a minha ordem? Agora, portanto, eu declaro para vocês que eu não vou expulsar mais os povos que habitam nessas terras.
Eles vão ser como um espinho nas vossas costas. E os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Ou seja, Deus está dizendo, eu te dei condição para que tu tirasse toda a influência do meio de vocês. Eu te dei condição para que tu pudesse mudar de vida, para que tu pudesse realmente se livrar do pecado. Eu dei condições para vocês tirarem o pecado, eu dei condições para vocês terem uma mudança completa de vida. Mas tem coisa que vocês não querem tirar do meio de vocês. Olha como o Juízes já chega batendo. Já chega batendo, já no começo, Deus já vai dizendo para eles, mas vai dizendo para nós também, que tem coisas que nós não queremos tirar do nosso meio. Essa é a verdade. Aí a gente fica dizendo, não consigo parar o vício, não consigo parar de olhar isso, não consigo parar de sentir aquilo. Na verdade, irmão, vou te falar um negócio. Tem gente que até se diz de muita fé, se diz ser muito crente, mas carrega o pecadinho debaixo do braço como se fosse um cachorrinho, irmão. Leva lá o pecadinho no pet shop, né? Bota perfume no pecadinho, ele não quer se afastar. Tem muita gente que não quer se afastar de muitas coisas. E aí Deus está dizendo, olha, vocês não tiraram, eu disse para vocês tirar, mas vocês não tiraram, e por causa disso, eu não vou mais aliviar vocês, eu não vou mais influenciar em nada. Esse inimigo vai ficar aí e vai dominar vocês. Escuta, quando nós não fazemos o que Deus manda, quando nós não tiramos as coisas de nossa vida que precisa ser tirada, certamente, mesmo tendo promessa e propósito, como Israel tinha, que acabamos de ler, que ele disse, eu tinha uma aliança, eu jurei aos antepassados de vocês. Ou seja, existia uma promessa, existia um propósito. Mas quando nós desobedecemos, quando nós agimos da forma que queremos, quando nós não tiramos do nosso meio, da nossa casa, da nossa vida, aquilo que precisa ser tirado, certamente, mesmo tendo promessa e propósito, nós vamos ter consequências. E eles não tiraram o que precisava ser tirado. Sabe o que acontece? Quando nós não tiramos o que precisa ser tirado, nós acabamos tendo que conviver com os nossos inimigos. Nossos inimigos, eles não são retirados. Nós temos que... o que eu quero dizer? Vamos trazer para o nosso tempo. Vamos trazer aqui para o nosso tempo. Quando tu não tira aquilo que precisa ser tirado, quando tu não muda aquilo que precisa ser mudado, quando tu quer adaptar o ambiente para poder tentar viver em dois mundos, o inimigo, ele não é retirado da tua vida. Tu acaba tendo que conviver com o inimigo. Qual é o inimigo? Eu não sei, irmão. Pode ser o teu inimigo. De repente tu vai ter que conviver, mesmo sendo batizado, mesmo sendo convertido, de repente tu vai ter que conviver com o problema financeiro. Quantas pessoas estão dentro da igreja e estão tendo que conviver com o problema familiar? Quantas pessoas, mesmo se dizendo crentes, mesmo se dizendo convertidas, estão tendo que conviver com o problema emocional, sentimental e tantos outros problemas? Tantos outros problemas que ficam desafiando, ficam cercando diariamente. Aí o que é isso? É tu convivendo com o teu inimigo, porque ele não vai sair daí. Ele não vai porque tu foi desobediente, porque tu está mantendo coisas. Nós já vimos isso também lá nos combates de Josué. Quando Acã escondeu, lembra que Acã escondeu a capa? Não adianta, nós temos coisas ocultas, o inimigo ele vai estar ali nos desafiando todos os dias. A palavra diz, porque vocês fizeram isso. E olha como isso é real nos nossos dias. Porque vocês fizeram isso, eu não vou tirar o inimigo diante de vós, vocês vão ter que conviver com ele. Quem sabe é por isso que tem muita coisa que não tem mudado em algumas áreas da nossa vida. Por quê? Porque nós estamos convivendo com o inimigo. Será que não é isso que pode estar acontecendo em alguma área da tua vida? Olha só. Eu quero chamar a atenção uma coisa interessantíssima aqui, que vai ajudar a conhecer, entender outras partes da Bíblia. Veja bem, nós temos que entender o que está escrito. Senão não adianta seguir lendo. Não adianta seguir lendo.
Capítulo 2 vai dizer assim: subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim. Irmão, que anjo que é esse, irmão? É um anjo cheio de asas, cheio de luz. Que anjo que é isso aqui, irmão? É arcanjo? Se alguém, né, daqui a pouco alguém já vai dizer que é arcanjo. Como gostam de falar de arcanjo, disso aqui lá. Irmão, deixa eu te falar. Aqui tem algo que é muito importante. Aqui tem algo que é muito importante para que a gente venha entender, inclusive, outras partes da Bíblia, como uma passagem que é muito importante lá no livro de Daniel. Tá? Deixa eu explicar isso aqui. A teologia, ela usa um termo que chama cristofania. Um nomezinho estranho. Cristofania. O que acontece? Muitas vezes, quando nós falamos de Cristo, nós já pensamos em Cristo já no seu perfil de Novo Testamento, já no seu perfil de Evangelho, ou seja, nós já pensamos na existência de Jesus a partir do seu nascimento. Mas isso é um equívoco, Essa existência do Evangelho, a partir do Evangelho, é uma existência apenas física de Jesus. Né? Mas se nós formos ler com vontade de aprender, não apenas ler, mas se nós formos ler com vontade de aprender, com vontade de estudar, nós vamos encontrar alguns outros momentos onde Jesus foi visto no Antigo Testamento. Foi lá que o profeta Isaías... Não, ali não. Mas existem outros momentos onde Jesus, antes do seu nascimento, antes da sua existência física, ele foi visto no Antigo Testamento. E essas aparições fora da forma física se chama cristofania. Tá? A palavra cristofania, ela é a junção de duas palavras. Christos, né, que é justamente, significa Cristo, e a palavra, se eu não estou enganando, phainen, que significa aparição. Cristofania significa aparições de Cristo no Antigo Testamento, antes mesmo da sua forma física, tá bem? Então nós temos duas aparições de Cristo. A primeira, a cristofania, onde ele aparece em alguns momentos no Antigo Testamento, e nós temos a forma física, que é o nascimento dele já a partir do Novo Testamento. Esse é um dos casos de cristofania. Esse anjo que subiu e falou com os hebreus, esse anjo aqui do Senhor, a Bíblia aqui está se referindo a Cristo. Nesse tempo aqui, foi Cristo, foi uma aparição de Cristo, né, que falou com os israelitas, que veio falar com os israelitas. E disse, portanto, agora eu declaro para vocês, poder de Deus. Ele disse, eu declaro para vocês. Pode ver, se fosse um anjo, estaria dizendo, olha, porque Deus disse isso, Deus disse aquilo. Né? Mas nesse caso, não. Então, nós podemos encontrar a cristofania nessa passagem de Josué, capítulo 2. Nós podemos encontrar a cristofania, presença de Cristo. E eu acho lindo isso, já ministrei também sobre isso, né? Gênesis 16, 7, quando Abraão despede Agar e Ismael para o deserto, ele é expulso, Agar, a escrava, né, de Sara, ela é expulsa da casa com o seu filho e vai para o deserto. E ali tem a passagem que o anjo do Senhor aparece para ela. Né, e a partir dali ela vê também um poço, onde ela podia matar a sua sede, a sede do menino. Então, aquele anjo ali também foi uma aparição de Cristo. Juízes 6, no Juízes capítulo 6, verso 11, nós vamos ver que tem um anjo ali que aparece
para Gideão e fala com Gideão. Ali também, esse anjo também é Cristo. E uma das passagens tremendas que nós todos conhecemos é Daniel 3. Daniel 3, verso 24, verso 25, por ali. Lembra? Sadraque, Mesaque e Abidnego foram colocados numa fornalha, a fornalha foi superaquecida, mas quando olhavam lá para dentro existia um quarto homem. Esse quarto homem também se refere a Cristo. Houve uma aparição de Cristo dentro da fornalha. Então, como é interessante nós conhecermos esses detalhes para que a gente possa realmente entender, né? Entender a Bíblia, não ficar só, de repente, na mão de pessoas aí que muitas vezes não sabem o que estão dizendo e outras vezes até sabem, só estão tentando realmente nos manipular. Mas é interessante também conhecermos isso, porque lá no Evangelho, lá no livro de João, no capítulo 8, né, no versículo 56, por aí, 57, tem uma passagem, né, onde Jesus vai falar para os fariseus, se não estou enganado, não lembro, e ele vai dizer ali para aquela liderança religiosa da época, ele vai dizer, olha, Abraão me viu e ele se alegrou. E aí aquele povo vai dizer assim, ora, mas quem tu pensa que tu é? Tu não tem nem 50 anos. Tu não tem nem 50 anos. Como que tu vai dizer que Abraão te viu? E aí Jesus vai dizer para ele assim, na verdade, eu sou antes de Abraão. Eu sou antes do pai Abraão. Então, ali ele está dizendo também, né? Ali nós temos mais uma cristofania, né? Ele está dizendo assim, eu apareci para Abraão. Isso para que a gente possa entender também o Evangelho, né? Olha como é importante a gente dar uma estudada para que a gente possa compreender um pouco mais, tá bom? Então vamos para o contexto, assim, o contexto, depois vamos passar um pouco para a história do livro de Juízes, né? A mensagem do livro de Juízes trata de um problema que sempre existiu e cada vez existe mais, que se chama apostasia. A palavra apostasia, ela se refere a um afastamento. Apostasia quer dizer afastar-se de algo, né? E quando se trata do povo de Deus, apostasia é realmente um afastar-se da fé, um afastar-se da aliança, é um afastar-se do compromisso, né? Se vocês vão lembrar, no último capítulo de Josué, nós temos que o povo de Israel havia firmado ali uma aliança, havia selado ali um compromisso realmente de fé, né? Vocês vão lembrar uma passagem bastante conhecida, onde Josué vai dizer, olha, escolham agora qual é Deus que vocês querem servir, agora, porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? Lembra dessa passagem bastante conhecida? Isso é no final do livro de Josué, né? E ali naquele momento o povo faz um juramento a Josué, dizendo que realmente iria servir e iria obedecer a Deus, obedecer a aliança em primeiro lugar. Eles dizem, ao nosso Senhor, ao nosso Deus nós serviremos e nós obedeceremos a sua voz. Está lá em Josué, no capítulo 24. Né? Somente a ele. Né? E essa foi a escolha que eles fizeram. Né? Ali ficou determinada uma aliança. E uma das grandes questões do livro de Juízes é a falta de compromisso de Israel com a aliança feita com Deus. Da mesma forma que nós, nos nossos dias, como falta compromisso do povo de Deus com as coisas de Deus, como falta compromisso das pessoas, dos homens e mulheres de Deus
com a aliança que foi feita. São dois tipos de aliança. Uma coisa é a aliança de fé, a aliança de crer, outra coisa são a aliança que eu faço, onde eu vou cuidar das coisas de Deus. Mas, enfim, falta compromisso, assim como também faltava no livro de Juízes, falta compromisso de Israel com a aliança feita. E aí, pela falta do compromisso, depois na semana que vem, eu quero falar sobre as 10 estações, as 10 estações da queda, as 10 estações da derrota, né? Mas o primeiro passo é a falta de compromisso com as coisas de Deus, com a aliança, com a unção, com o dom, né? Que vai gerando uma apostasia. Aquilo que, tudo bem, hoje eu não vou no culto, tudo bem, hoje eu não vou fazer isso, tudo bem, hoje eu não vou fazer aquilo, parece que é uma coisa boba. Mas, na verdade, aquilo vai gerando uma apostasia, vai gerando um afastamento desse compromisso que foi firmado com Deus, que nós firmamos com Deus. Parece uma escolha, não vou na igreja, não tem problema, não vou dizimar, não tem problema, não vou fazer ceia, não tem problema, depois eu faço. Mas isso vai gerando uma apostasia, isso vai gerando, e nós não vamos percebendo, isso vai gerando um afastamento. E ao longo do livro de Juízes, de geração em geração, a gente vê que Israel sofreu as consequências da sua falta de compromisso, da sua irresponsabilidade, da sua incredulidade, por não respeitarem a aliança que foi firmada com Deus. E nós vimos ali que Cristo deixa bem claro que foi por isso, ele dizendo assim, olha, eu fiz a minha parte, eu cumpri a minha parte da aliança, mas vocês não cumpriram. Então, por não respeitarem essa aliança com Deus, por não cumprirem a parte deles, e muitas vezes não acreditarem na palavra de Deus que avisa sobre o perigo de não obedecer, que avisa sobre o perigo de se envolver, de aceitar outras influências, o povo começa a ser derrotado, né? O povo começa a ser derrotado pela falta de compromisso, pela irresponsabilidade, por não acreditar que muitas coisas que parecem ser boas não são realmente, e que levam para um caminho de perda, de derrota. Eles começaram a ser derrotados. Eles queriam fazer do jeito deles, da forma deles, e eles começam a ser derrotados. Aqueles inimigos que se levantavam contra eles começaram a não ser mais retirados. Todos os dias, inimigos se levantam contra nós. Todos os dias, toda semana. A gente pode estar muito bem agora e daqui a pouco aparece uma situação financeira, daqui a pouco aparece uma situação com os filhos, daqui a pouco aparece lá qualquer tipo de situação. Mas essas situações, elas, pela fé, pelo compromisso que temos com Deus, que assumimos, Deus ele vai retirando esses inimigos. Mas no momento que existe a incredulidade, no momento que existe a irresponsabilidade, a falta de compromisso, esses inimigos acabam convivendo com a gente, né? E foi isso que aconteceu com Israel. Eles aceitaram o que não deveriam de aceitar, eles se envolveram com quem não deveriam de aceitar, eles aceitaram influências, eles aceitaram conselhos, eles fizeram alianças com o mundo que estava ao redor deles, e por causa disso eles sofreram as consequências. Eles foram castigados, e muitas vezes, durante todo esse tempo, eles foram derrotados, exatamente como Deus disse que eles seriam derrotados. Exatamente como os pastores avisam que serão derrotados. Exatamente como muita gente tem avisado que, olha, não faz, não ouve,
não te relaciona, não faz isso, não faz aquilo. Mas às vezes as pessoas dizem assim, na nossa geração tem um termo, né, que o pessoal gosta muito de dizer, não dá nada, não dá nada. Pois é, irmão, eles acharam também que não dava nada, até o momento que eles começaram a ser derrotados. Assim, da mesma forma que eles foram avisados que seriam derrotados, né? Então, esse é o cenário, um pouco do cenário do que estava acontecendo na época, né, dos juízes, na época dos juízes, e o porquê que estava acontecendo essas coisas, né? Então, se a gente for voltar um pouco na história, nós vamos lembrar que nós já vimos até agora que, em determinado momento, José se torna governador do Egito, ele leva a sua família para morar no Egito, porque havia na terra uma escassez de alimentos. Importante lembrar que, nesse tempo, Israel já tinha a promessa da terra prometida, essa promessa que foi feita para Abraão, né? E quando eles chegam no Egito, eles eram apenas uma família. Era uma família lá, não me lembro agora quantas pessoas, parece que 30 e poucas pessoas, eu não lembro. Mas o tempo vai passando, e eles vão crescendo, eles vão se multiplicando, até chegar um momento em que José já era falecido. O faraó, que era amigo de José, e que havia permitido essa entrada, esse convívio dos hebreus no Egito, também já havia falecido. E o faraó que estava governando naquele momento lá, não sabia quem era José, sabia de nome, nunca conheceu José, não conheceu o faraó, então, para ele tanto faz. Então ele pega e começa a escravizar, ele fica com medo, por quê? Porque aquela família israelita, ela cresceu demais, e agora já era uma pequena nação. Então ele começa a temer e ele escraviza o povo de Israel. E eles ficam nessa condição por cerca de 400 anos. Mas já existia uma promessa, Deus é Deus de promessa e de realidades, que Deus levantaria um libertador. E Deus levanta Moisés como pastor, como profeta e como libertador. Ele tira o povo de dentro do Egito, eles passam pelo deserto, atravessam o Mar Vermelho em seco, vocês sabem disso, eles vão até Cades Barneia, ali tem uma confusão, eles ficam 40 anos no deserto. Deus se incomoda e eles ficam 40 anos no deserto até que toda a primeira geração, aquela geração que saiu do Egito, morresse, com exceção de Josué e Caleb, aonde Deus vai dizer que encontrou neles um espírito diferente. Encontrou neles um ânimo diferente. Encontrou em Josué e Caleb uma fé diferente. Quando eles chegam, depois de 40 anos, eles estão à margem de Canaã, eles estão na fronteira de Canaã, que é a terra prometida. Moisés ali já sabia que havia terminado a sua liderança. Tá? Então, depois de 40 anos vivendo no deserto, né, toda a primeira geração morre, eles chegam na fronteira de Canaã, que é a terra prometida, e nesse momento a liderança de Moisés termina e ele não entra na terra prometida. E aí então começa o primeiro livro histórico, que é o livro de Josué. Por que Josué? Porque durante todo o ministério de Moisés, Moisés vinha preparando uma pessoa para ocupar o seu lugar. Isso aqui é importante para que a gente possa entender Juízes. Essa pessoa era Josué. Josué foi o líder que conduziu Israel para dentro da terra prometida. Nós vimos ali que tiveram muitos combates, ele era um grande comandante militar, e nós vimos toda a história de Josué, nós vimos as suas vitórias, nós vimos o seu caráter, nós vimos a sua fé, a sua obediência, nós vimos ali, encontramos ali, conhecemos um Josué que talvez a gente não conhecia. Mas Josué, ele cometeu uma grande falha. Ao contrário de Moisés, Josué, não sei o porquê, ele não preparou um líder, assim como Moisés fez. Ele não preparou um líder para
que viesse a ocupar o seu lugar depois da sua morte. E por isso, após a sua morte, o povo fica sem uma liderança. Aí começamos a entender por que chama juízes. O povo estava sem uma liderança. E se nós formos ver um grande resumo desse contexto de Israel naqueles dias, talvez seja uma palavra tremenda que diz no capítulo 21, no verso 25, se não estou enganado, de Juízes, vai dizer assim: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada homem fazia o que parecia reto aos seus olhos. Então imagina a confusão que era isso, né? Se nos nossos dias já é complicado cada um fazer somente o que interessa, somente o que acha, se dentro de uma igreja cada um vai fazer somente o que tem vontade de fazer, da forma que vai fazer, imagina numa nação inteira, né? Então Josué não preparou um líder, então eles ficam sem líderes, e cada um vive da forma que acha que é reto viver, e faz as coisas que acha que é certo fazer, né? Então nesse tempo não havia uma liderança, e para piorar, eles estavam vivendo entre outros povos, porque nós já vimos, existia uma aliança de Deus dizendo: olha, vocês vão tirar os povos, vocês vão entrar e vocês vão tirar os povos. Mas não foi assim que aconteceu. Algumas tribos não tiraram os povos. Então ali nós temos um povo sem liderança, ovelha sem pastor, e vivendo sobre influência, né? Sujeito a todas as outras influências. Moisés havia morrido, Josué havia morrido, todos os outros líderes também, e com isso se instalou ali um grande problema. A fé do povo, a sua fidelidade, o seu compromisso com Deus começa a esfriar. Israel estava sem liderança, Israel estava vivendo entre outras culturas e outras influências, e essas culturas e essas influências começam a afetar o povo, começam a afetar a sua fé, começam a afetar a sua vida com Deus, e eles começam a seguir. Esse é o problema, né? Eu sempre uso Noé como um grande exemplo. Numa época onde a terra estava corrompida, Noé foi achado justo. Ele convivia naquele mundo corrompido, mas ele traçou limites para que não fosse influenciado, né? Mas aqui, assim como dentro da igreja, as culturas ao redor daquele povo israelita de Juízes, as influências, eles começam a afetar o povo de Israel, e eles começam a seguir esses exemplos, eles começam a dar ouvido para os outros povos, eles começam a viver como os outros povos viviam. Da mesma forma, irmão, como acontece com muitos de nós nos nossos dias, vamos ser honestos, né? Naquele tempo, Israel começa a adorar outros deuses, e daqui a pouco a gente pode dizer: olha, pastor, mas eu não adoro outros deuses. Eu não adoro outros deuses, eu não tenho ídolos dentro da minha casa, eu não tenho imagens, eu continuo dentro da igreja, eu continuo na fé. Irmão, a verdade é que nos nossos dias, muitos têm se deixado influenciar pelos deuses da atualidade, irmão. Os deuses da atualidade, né? São prazeres, são vaidades, são orgulho, é mentira, é falta de perdão. Muitos estão se deixando levar por sentimentos, por emoções, por práticas que não são cristãs, né? Não fazem, por coisas que não fazem parte da vida cristã, por coisas que não fazem parte do propósito de Deus para nós. E tudo isso tem se tornado deuses.
no nosso tempo. Sabe, essa questão da idolatria, houve ali uma atualização. Eles lá estavam adorando ídolos de pau, de pedra, sei lá. Mas não quer dizer que nos nossos dias não exista uma idolatria. Se nós formos ver a idolatria do corpo, as pessoas hoje elas estão muito preocupadas em tirar selfies e tirar fotografias e expor os seus corpos, tanto homens quanto mulheres. Isso é idolatria, irmão. Isso daí, a gente vai adorando outros deuses, todas essas coisas. Tem se tornado Deus na nossa vida. O sucesso, a prosperidade, o dinheiro, tudo isso tem se tornado deuses nos nossos dias, irmão. Então, não adianta a gente dizer, a gente está dentro da igreja, não estou idolatrando. Está, irmão, está idolatrando. Vamos cuidar dessas coisas. Tem pessoas que idolatram pessoas. Quem sabe a esposa idolatra o esposo e quando ele morre, ou quando ela vai embora, ela não sabe o que fazer. Tem pessoas que idolatram o seu emprego. Está acima de Deus, o seu emprego está acima de Deus. É importante o emprego, irmão. Tem que levantar cedo, viu? Tem que levantar cedo, tem que batalhar. Se não faz isso, começa a fazer, irmão. Começa a fazer, porque isso é importante. Isso aí também é vida cristã. Né? Mas também não podemos colocar tão acima de Deus essas coisas. Tá? Nos nossos dias, muitos ídolos têm sido colocados no lugar de Deus, na nossa vida, tem sido colocado no lugar de Deus na nossa casa, tem sido colocado no lugar de Deus na nossa família, no nosso comportamento diário, e nós vamos esquecendo dos propósitos de Deus, nós vamos esquecendo o que é ter uma vida com Deus, o que é ter uma vida cristã, e isso tem consequências. Teve consequências no livro de Juízes, e tem consequência na nossa vida, tá bem? O livro de Juízes mostra isso. O livro de Juízes, ele mostra uma nação envergonhada, humilhada, derrotada, porque se deixou influenciar, irmão. Porque se deixou influenciar e começou a esquecer de Deus. Será que nós não estamos nos deixando influenciar, irmão? Será que em algumas áreas da nossa vida nós não estamos esquecendo de Deus, irmão? Tem consequência, irmão, tem humilhação, vai chegar, não dá nada, dá sim, irmão, dá sim. Vai chegar um momento que a consequência vem, e ela é uma consequência de derrota, de vergonha, de humilhação muitas vezes, sabe? Esquecer a aliança é trágico, esquecer a aliança é um problema. Tanto é que o próprio Cristo se manifestou para os israelitas ali no capítulo 2 de Juízes, dizendo: vocês esqueceram a aliança. Dizendo: olha, nós fizemos eu fiz a minha parte, mas vocês não fizeram a parte deles. E se nós seguirmos a leitura ali nos próximos versículos, nós vamos ver os israelitas, a palavra dizendo que os israelitas, quando perceberam isso, eles choraram de desesperados. Eles perceberam o tamanho do problema que eles tinham arrumado para a vida deles. Então, a vida deles começa a ser uma vida derrotada. O próprio Deus disse: eu não vou tirar o inimigo, vocês vão aprender a conviver, porque foi vocês que provocaram isso. Vocês mantiveram coisas que não era para manter. Vocês querem essa vida para vocês. Tá bem? São problemas, são angústias, são frustrações, são perdas que começam a vir. Mas da onde que vêm essas influências, da onde que vêm essas culturas? De repente, se tu não pegou direito ali o começo, quando nós começamos a falar, lembra no verso 21, no verso 21 do capítulo 1, vai dizer: porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitam com os filhos de Benjamim em Jerusalém. Então, os benjamitas, e se a gente for ver, foi uma das tribos que mais foi afetada pelas influências.
eles eram luxuriosos. Essa palavra ela quer dizer luxuriosa, quer dizer assim, eles davam muito valor a tudo que era carnal, eles davam muito valor a tudo que era prosperidade, tudo que era sucesso. Quanto benjamita existe nos nossos dias, meu irmão? Quantos benjamitas, né? Eles davam muito prazer também, muita ênfase, muita atenção às questões dos prazeres carnais, sejam eles sexuais ou não, tudo aquilo que dava prazer na carne. Agora veja bem, foi uma das tribos grandemente influenciadas e atingidas, né, por essas influências. Mas por quê? Porque eles não tiraram as influências do meio deles. Então, essas influências vêm justamente daí, né? Os filhos de Benjamim não expulsaram os moradores da terra, que eram os jebuseus, né? E outras tribos também não expulsaram. Houve ali uma convivência pacífica. Ah, que legal, vamos conviver pacificamente. Ah, que legal, vamos aceitar algumas coisas que agora a sociedade está dizendo que é para aceitar. Olha, vamos aceitar condições, vamos aceitar não sei o que lá, sexual, não sei o que lá. Ah, porque porque tem que aceitar, não tem que aceitar, irmão. Não tem que aceitar, quer repetir. A gente só não se mete. A gente só não se mete. Agora, o que tem de crente achando bonitinho, colocando mensagenzinha no Facebook aí, irmão, é influência, irmão. Tu tá sendo influenciado, irmão. Tá? Tu tá sendo influenciado pela sociedade de agora. Né? Foi o que aconteceu com Benjamim. Então, durante o período da vida de Josué, Canaã foi ocupada. Josué invade todo o território, toda a região ali, e distribui a região entre as tribos de Israel. A partir daí, as tribos começam a invadir aquelas partes que seriam para elas e começam a dominar, começam a conquistar. As tribos, então, elas deveriam de ocupar os territórios que eram concedidos para elas e expulsar os moradores por completo que estavam ali, tá bem? Então eles começam a unir forças, né? O Josué, enquanto vivo, ele distribui, eles entram na região, ele distribui, ele fatia a região para as tribos, mas aí termina a sua liderança, ele morre. E a partir daí, as tribos começam a andar sozinhas e cada uma vai para a sua região apoiada por outra tribo. Né? Benjamim diz, olha, eu vou lá para a tribo, eu vou lá para a região que foi me dada, lá tem os jebuseus. Aí ele pega outra tribo lá e ajuda ele, né? Um outro exército que ajuda ele nessa conquista dessa região, tá bem? Então eles começam a unir as suas forças para começar a dominar os territórios e uma tribo vai auxiliando a outra. Não foi tão fácil, não foi só invadir a região, né? Teve que ocupar os territórios também que eles tinham direito. Isso está lá em Juízes 13, se eu não estou enganado. Juízes 13, Josué 13, Josué capítulo 13, tá bem? Eles deveriam de entrar ali. Por que ele está falando isso? Por causa das influências. De onde é que vieram essas influências? Da incapacidade e da desobediência e da falta de disciplina que nós temos hoje no nosso meio. Né? É por isso que tem as influências, entendeu? Sabe por quê? Que muitas vezes a esposa age de uma forma que não deveria de agir, é porque o esposo está fazendo alguma coisa fora, está aceitando alguma influência. Sabe por que os filhos agem de uma forma que não deveriam de fazer? É porque o pai e a mãe estão aceitando que ele seja influenciado pelo celular, pela televisão, entendeu? Nós vamos aceitando influências. Depois não adianta reclamar, irmão. Depois não adianta reclamar, tá? Então as tribos deveriam de expulsar totalmente os habitantes do local. Mas algumas tribos não fizeram isso. E os benjamitas é um exemplo disso. E como nos nossos dias, né? Como nos nossos dias, como eu comentei, né? Muitos não querem abrir mão de algumas coisas. Querem se converter, querem ter uma vida com Cristo, querem muita coisa.
mas não querem abrir mão de muitas coisas. E, infelizmente, nós temos hoje uma carnalidade dentro de algumas igrejas que elas ficam só te incentivando, te dizendo que tu vai ter vitória, que tu vai ter vitória, que tu vai ter vitória. Né? É a igreja carnal. Né? Mas a igreja carnal só existe porque tem crente carnal. Entendeu? Por isso que existe tanto coaching, por isso que existe tanto profeta de coisa nenhuma aí. Né? Por quê? Porque é para te manter dentro de uma igreja te dizendo que tu vai ter vitória. Independente se tu vai abrir mão ou não, tu vai ter vitória. Eles estão aí falando de propósito, falando de promessa, e é por isso que as pessoas estão convivendo com o inimigo todos os dias. Problema financeiro, problema de saúde, problema familiar, problema conjugal. Elas estão dentro da igreja, mas nada está acontecendo. Né? Por quê? Porque elas não querem abrir mão de algumas coisas. Né? Israel deixou o que não deveria ter deixado. Israel deixou o que deveria ser retirado. E com o tempo, essas coisas geraram situações e consequências. Como nos nossos dias. Esse pecadinho fica, essa forma de agir fica, essa forma de falar fica, as músicas que tu gosta fica, a bebida que tu gosta fica, o cigarro fica, pornografia fica, não pagar conta fica, bancar o esperto no troco fica, e tantas outras coisas, né? Que não vale nem a pena. E a gente vai deixando coisas que precisavam ser retiradas, né? E tantas outras influências aí da sociedade atual que eu vejo muito crente defendendo, batendo palma. Eu não vou entrar no mérito aqui, mas certamente na mente de vocês, né, há de se produzir através do Espírito Santo. Lá em Gênesis vai dizer, por exemplo, estou falando aqui de influências, lá em Gênesis, para nós terminarmos, lá em Gênesis vai dizer que Deus fez o homem e a mulher, macho e fêmea serão. Ponto. Ponto. Hoje em dia, né, o mundo pensa de outra forma, e eu com isso. É o pensamento do mundo. Tá bem. Tá bem. O que eu não posso é aceitar essa influência. O que eu não posso é fazer que nem os israelitas do livro de Juízes, de começar a concordar com isso. De começar a trazer essa ideia para dentro da minha casa. Começar a defender essa e tantas outras ideias que vêm aparecendo aí. Querido, eu não tenho problema nenhum com isso. É um mundo que está vivendo isso e que viva isso. Que viva isso. O que eu não vou aceitar é que isso venha me influenciar. Eu não sou obrigado a concordar com as coisas do mundo. Eu vivo no mundo, mas eu limito a influência dele. Eu limito os conselhos dele. Eu limito o que é dele e eu vou trazer para a minha vida, para a minha casa, para meus filhos. Tá bem? Vamos. Então a gente conseguiu ver, vamos encerrar. Nós conseguimos ver, e depois vamos seguir na semana que vem, que o livro de Juízes não é tão bonito como se fala. Nós estamos falando aqui de uma sociedade envergonhada, uma sociedade corrupta. Né? Deus chega num ponto que começa a levantar os juízes, a terra não existia rei, cada um fazia só o que queria fazer, e era ainda influenciado pela sociedade ao redor. E aí Deus começa a levantar juízes, porque não existia liderança. Só que tem uma coisa, irmão, não tem nada de herói bíblico aqui não, porque tem muito desses juízes que também se corromperam. Corromperam a sua liderança. Então o livro de Juízes não tem nada dessa coisa bacana aí que o pessoal fala de herói bíblico, de herói da fé, não tem nada disso não, irmão. Está falando de uma sociedade aqui caída, uma sociedade aqui derrotada, de alianças quebradas. Tá bem?
Obrigado aí, obrigado teu carinho, obrigado tua participação. Na semana que vem, na terça-feira que vem, às 8 horas, 8 horas da noite, a gente retoma e termina o livro de Juízes. Tá bem? Uma semana abençoada aí. Sexta-feira temos um feriado. Deus abençoe também.